Para todo sempre seja exaltado e enaltecido o nome daquele que vive, aquele que é fiel, o leão da tribo de Judá, o nosso rei, o nosso único Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Amados, é uma grande alegria estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus. Estaremos estudando agora na aula de número 100, Palavra Poderosa. E o tema que estamos tratando fala a respeito de família 2, dentro da abordagem a vida sexual do casal. Já falávamos na aula passada e agora continuaremos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, seu companheiro de estudo da palavra. Em Juízes capítulo 16, versículos 4 ao 6, também o versículo 16 e 17, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ele e lhe disseram, persuade-o, subiram a ela, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Que calamidade, Sansão, no auge da sua força, cometeu um minúsculo deslize, um deslize primário. Ele se afeiçoou e as suas reservas caíram. Quero tomar aqui um exemplo. Muitos moradores dos morros do Rio de Janeiro, no Brasil, têm afeição pelos bandidos, pelos traficantes. Há celebridades que se casaram e se separaram por diversas vezes, e mesmo assim há milhões de pessoas que se afeiçoam com o estilo de vida que eles adotam. E o pior, consideram-nos o máximo, quase um semideus. Amados, a afeição derruba a censura. A afeição não é paixão, não é amor, porém é a afeição que derruba. O grande problema é gostar um pouquinho só. É aceitar e achar o comportamento normal, concordando e dando espaço para a prática da iniquidade. Entre muitas marcas do nosso tempo, estamos vivendo o tempo da relatividade. Ou seja, quase tudo que nos envolve é relativo. Que mal tem? Qual o problema? Cada um pensa de uma maneira. O que é certo ou verdade para um pode não ser para outro. Que desastre!
Porém, amados, entenda que a palavra de Deus nos previne. Em Romanos capítulo 1, versículos 24 e 25, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja, amados, que no versículo 6, Satanás, usando a boca de Dalila, diz: conta para mim como é que eu posso acabar com você. Exatamente isso. E assim o diabo pergunta para muitos: é através da fama? É através do prestígio? É através do dinheiro? É através da igreja cheia? Através das palmas, da vaidade, do ministério, do sexo oposto, das amizades? É através dos entretenimentos, das novelas? Não é possível que a igreja caia nesta. O diabo pergunta: o que você gosta? Dá uma dica. E ele diz: vai que é tua, Davi. E ele caiu com Batseba. Alguns têm uma fortaleza no seu ego. Eu consigo arrancar palmas quando eu prego. Vou influenciar o povo falando sobre vida vitoriosa. Vou influenciar o povo falando sobre prosperidade, sobre ser conquistador, vitorioso, ser o cabeça. Ah, queridos, no versículo 16 nós vemos claramente que Satanás sabe quem somos e vai importunar-nos todos os dias. O diabo gosta muito de cabelos brancos, de pessoas experientes, porque o trunfo dele será maior quando derruba essas pessoas. Amados, peça a Deus para que o diabo não cisme com você. Peça a Deus. No versículo 17, percebemos o grande risco quando o nosso coração está aberto. Amados, não abra o teu coração para quem não deve. Sansão estava mal. Ao invés de se colocar na presença de Deus, ele se colocou na presença de Dalila. Tem pastor que conta para Satanás quais são as suas áreas de fraqueza. Fica falando sobre os seus títulos, os seus privilégios, restaurantes, vinhos, aeroportos, elogios, honras, dinheiro, entretenimento, sexo oposto e tantas outras áreas. Esses lugares que podem estar no seu coração, só Deus pode ocupar. Não se atreva a permitir que essas fortalezas ocupem o seu coração, queridos. Saiba que as atitudes e comportamento de uma pessoa revelam o que ela tem no coração. Não dê carona, não dê boleia para o diabo. Senão ele vai dirigir a sua viatura, o seu carro, ele vai roubar o seu carro e ainda te mata. Não dê lugar para o diabo. No versículo 5, percebemos uma categoria daqueles que querem ser Senhor. Para você ser salvo, querido, para você ser salvo, Jesus tem que ser o seu Senhor e você tem que ser servo.
Quais foram então as consequências da fraqueza de Sansão? Interrompeu o seu ministério. Ele perdeu a visão espiritual e a visão física. Tomou o lugar de um animal no moinho. Tornou-se um bobo da corte. E o custo maior, perdeu a sua vida. 57% das mulheres no ministério têm escandalizado. Homem cai porque é tolo, mas a mulher, ela cai porque ela planeja. Entenda isso. Amados, tome muito cuidado com essas coisas. Senão, Satanás, ele acaba tendo vantagem. Então, queridos, pense, reflita, dependa exclusivamente da graça de Deus na tua vida. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas dependa da graça de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Continuaremos a partir desse ponto na próxima aula. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.